Queridos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Deuteronômio. Eu vou afastar esse pedestal, pegar outro microfone e colocar um pouquinho aqui ao lado. Vamos abrir lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21 e 22, e capítulo 17, versículo 1 a 7. O nosso tema hoje é o culto a Deus. (16, 21 e 22). Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor, teu Deus, odeia. Não sacrificarás ao Senhor, teu Deus, novilha ou ovelha, em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar um homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdadeiro e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nós, antes de estudarmos os pontos dessa nossa reflexão, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças porque estamos na Tua casa, estamos aqui para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente, que nós nessa noite possamos estar sensíveis à Tua voz, para que nós aprendamos como devemos cultuar ao Senhor. Ensina-nos a fazê-lo, ó Deus, cada vez mais e melhor, para que através do nosso culto o Teu nome seja glorificado e exaltado, e nós também sejamos edificados. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, esse texto vai nos apresentar diversos tipos de culto. É importante esse tema à luz das Sagradas Escrituras, porque há duas formas de se conceber o culto. A primeira delas é que o culto deve ser oferecido a Deus conforme as regras que Ele estabeleceu e estabelece em Sua própria palavra, e que nós devemos seguir o mesmo modelo cultico do Antigo Testamento, o mesmo modelo cultico do Novo Testamento nos nossos dias. Há uma corrente que afirma que há uma teologia sim do culto, e essa teologia deve ser seguida rigorosamente nos nossos dias. Há uma outra corrente que diz que nós não temos uma teologia do culto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
mas que nós temos princípios pelos quais o culto deve se nortear, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E que, embora Deus não tenha criado regras, Ele nos deu os fundamentos e os princípios pelos quais Ele deve ser adorado. E uma terceira linha é a linha que entende que o culto ele deve se adaptar e ser formatado conforme a cultura de cada tempo e de cada época. Criticam, por exemplo, o fato de nós cantarmos hinos, porque dizem que estes hinos refletem a cultura dos países que nos colonizaram e dos países que trouxeram o Evangelho até nós. E que então nós não podemos ter uma enologia, por exemplo, adaptada à realidade do nosso país, ou uma enologia que não seja própria. Porque essa enologia se reflete a nossa cultura e os nossos valores. Diante dessas três posições, nós precisamos conhecer um pouco melhor o que a Bíblia nos diz sobre o culto que nós devemos prestar ao nosso Deus. E esse texto vai falar sobre três formas de cultuar a Deus, nenhuma delas correta. A primeira delas, e eu queria destacar aqui, e eu não sei porque ele não cortou ali só a parte do culto de Caim e Abel, uma figura ilustrativa do culto de Caim e Abel. É a primeira que está ali na foto. Caio, você pode reduzir e cortar para a gente só aquela figura ali, se possível, formatando a imagem? Eu garanto aos irmãos que eu fiz isso em casa, não sei porque não aconteceu aqui. Não permaneceu no slide. Mas o destaque do texto é o capítulo 17, versículo 1. Notem aí: não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilha ou ovelha em que haja a imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Que tema nós damos? Muito obrigado, Caio. Que tema nós damos a esse culto? Um culto sem a verdadeira consagração. Porque observem que as pessoas nesse culto estavam sacrificando a quem? Ao Senhor Deus. Essa era a intenção, esse era o objetivo. Mas estavam sacrificando ao Senhor Deus como deveria? Como Ele desejaria? Ou como eles deveriam? E como era o desejo e a vontade do Senhor? O que havia de errado com o culto que eles estavam prestando? O que havia de errado com os sacrifícios que eles estavam oferecendo? Apresentava o sacrifício com defeito. Era esse o ensinamento da lei, que as pessoas poderiam apresentar qualquer coisa a Deus? Qualquer animal a Deus? Um animal que fosse o último do rebanho, ou animal que tivesse algum defeito? Sem mancha. Notem que nisso está também uma tipologia de Cristo, né? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, sem defeito, que foi apresentado por nós. Então esses sacrifícios apontavam para Cristo e tinham essa particularidade, deveriam ser perfeitos, sem mancha, sem mácula, sem defeito, porque eles estavam sendo oferecidos em lugar do pecador, em substituição ao pecador, e eles apontavam para Jesus Cristo. Essa figura que eu coloquei é uma figura ilustrativa de duas ofertas que nós já estudamos em estudo anterior com o nosso irmão aspirante Caio. E o Caio destacou com muita propriedade no estudo que a diferença entre o sacrifício de Caim e Abel foi o de que Abel ofereceu as primícias. E um detalhe que passa desapercebido às vezes naquele texto é que depois de algum tempo Caim trouxe sua oferta ao Senhor. Ou seja, ele ofereceu não das suas primícias, ele ofereceu daquilo que já era a sua sobra. Por que é que o sacrifício de Abel agradou ao Senhor e do Caim não? Porque Abel ofereceu as primícias, aquilo que ele tinha de melhor. Ele ofereceu o primeiro fruto do seu rebanho, ao passo que Caim ofereceu-lhe as sobras. Então notem, meus irmãos, que embora o culto venha sendo estabelecido
ao longo do tempo, já havia ali no Jardim do Éden o princípio de que o melhor deve ser oferecido para Deus. A lei vai tornar claro isso. O melhor deve ser oferecido para Deus, tanto das colheitas quanto dos animais, e especialmente em relação aos sacrifícios. E eles estavam apresentando um culto, ou poderiam apresentar um culto sem que estivessem adorando de fato ao Senhor. Vamos pensar, o que motiva alguém a levar a Deus em sacrifício um animal defeituoso ou uma ovelha imperfeita? Descaso, né? Falta de compreensão do que significa aquele ato cultico, né? Falta de importância que se dá àquele a quem está se oferecendo. Para Deus, qualquer coisa. Para Deus, tanto faz. Se der tempo, se sobrar, o que sobrar, né? Irrelevante. Exato. Algo que não custe nada, algo irrelevante. Notem, meus irmãos, que esse é um princípio muito importante. Eu e vocês podemos também cultuar a Deus sem que estejamos de fato consagrando a Ele o melhor, né? E o melhor aqui envolve o que tanto? Os dízimos e ofertas que nós trazemos? Também. Mas envolve o que mais? O que mais envolve trazer o melhor para Deus? Prioridade, né? Prioridade. Priorizar tempo. Exato. Disposição. Energia, né? Então notem, meus irmãos, que o princípio se aplica a nós em diversos aspectos, nos dízimos e ofertas, mas no tempo, na disposição, no desejo, no empenho, no vigor, né? Nós precisamos, no esmero, na qualidade, na dedicação com que se faz. E o exemplo e a exortação de Deus, né? Porque Deus disse a ele que se ele fizesse o que era certo, ele também seria aceito, né? Então ele teve o exemplo do seu irmão muito bem colocado. Ele teve a exortação de Deus e mesmo assim endureceu o seu coração e preferiu se levantar contra o seu irmão em vez de fazer aquilo que era agradável ao Senhor. Então note, meus irmãos, esse princípio se aplica de uma forma muito peculiar nos nossos dias, né? E eu fico pensando, será que nós estamos cultuando a Deus com consagração? Será que o nosso culto reflete realmente as primícias, né, do nosso dinheiro, das nossas ofertas, do nosso tempo, da nossa dedicação? Se reflete, né, porque muitas vezes os nossos templos estão vazios. Se reflete porque muitas vezes adoramos a Deus sem entusiasmo, sem emoção, sem comprometimento. Se reflete porque nem sempre vivemos a palavra de Deus com integridade. Se reflete porque chegamos atrasados nos cultos. Tudo isso nos leva a pensar: eu estou oferecendo o melhor para Deus? Eu estou realmente oferecendo com consagração a Deus? Note que há três cultos que são mencionados aqui, os três são cultos que não agradam ao Senhor. O texto nos diz que isto é abominável a Deus. O que é abominável a Deus? Um culto sem conteúdo, um culto vazio de significado, um culto vazio de importância, um culto meramente formal, um culto de aparências, um culto para se cumprir obrigações, né? Porque era isso que representava levar um cordeiro, uma ovelha com defeito ou com mácula ao altar do Senhor. Era cumprir obrigação. Por acaso Deus necessita tanto assim de animais? Não é Ele o dono de todas as coisas? Lá no Salmo 51, o salmista vai falar: vocês pensam que eu sou igual a vocês e eu não sou. Então notem, esse é um culto que essencialmente não agradava a Deus, pelo contrário, era abominável. O nosso culto agrada a Deus? Ou tem sido abominável diante dele porque oferecemos as sobras, os restos,
E é algo comum de acontecer, né? O ser humano, ele facilmente cai em rotina, né? E começa a tratar as coisas como se fossem automáticas. Tanto é que, se não me engano, é o profeta Malaquias que vai tratar isso mais pra frente, né? Justamente dos lábios chamarem ao Senhor, mas o coração está longe, né? Exatamente. Oséias também vai dizer: esse povo diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque como a chuva, né? Como as primeiras chuvas, assim é a sua bênção, a sua presença sobre nós. E Deus diz: vocês falam com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, de fato, a gente com o tempo pode se acostumar com o sagrado, né? E profanar o sagrado, fazendo com que ele não tenha o devido valor, a devida importância, a devida prioridade para a nossa vida, e que não haja consagração de fato naquilo que nós estamos fazendo. Então, essa é uma primeira advertência desse texto, para que o nosso culto não seja um culto sem a verdadeira consagração a Deus. Como é que nós temos cultuado ao Senhor? Isso vale para meu exame nas minhas devocionais e no meu culto pessoal, para meu exame no meu envolvimento e comprometimento com a igreja, para meu exame no meu comprometimento e envolvimento no ministério, para o meu exame e comprometimento nas visitas que eu faço, nos momentos de intercessão que eu tenho, né? O que eu estou oferecendo a Deus? Eu estou fazendo isso com consagração? Então, essa análise é necessária para nós. Dos 3 tipos de culto, talvez nós não incorramos no risco de oferecer o segundo e o terceiro tipo, mas esse primeiro pode ser muito comum para nós. Vamos para o segundo? O culto sincrético. E aí nós vamos observar versículos 21 e 22 do capítulo anterior. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Meus irmãos, esse culto que se oferecia desta forma era um culto muito comum dos povos que habitavam a região que os israelitas passariam a possuir. Eles tinham seus postes ídolos, como culto a Aserá, que era a deusa da fertilidade e da maternidade. E estas colunas e postes ídolos também eram colocadas próximos a Baal, que era considerado o deus das chuvas. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que os israelitas, quando entrassem na terra, não tentassem misturar a sua religião com a religião dos cananeus. Não misturassem o seu culto a Deus com o culto que os cananeus prestavam aos seus deuses. Note que eles estavam premidos por 2 culturas religiosas semelhantes, e eram chamados uma contracultura religiosa. A quem serviam os egípcios? A quem serviam os egípcios? A Faraó e a uma pleiade de deuses, né? Deuses estes que foram derrotados nas 10 pragas. A quem serviam os israelitas antes que se tornassem povo, lá na pessoa de Abraão? A uma pleiade de deuses idólatras. A quem serviam os povos no meio do qual os israelitas entrariam? Contra quem eles guerreariam? A quem derrotariam? A quem serviam estes povos? A uma pleiade de deuses idólatras. Então, o chamado cultural religioso dos israelitas é para que eles fossem totalmente diferentes. Eles se constituíssem uma nação monoteísta em meio de nações politeístas, com deuses animistas, com deuses tribais, com deuses familiares e com N outros deuses mitológicos. O grande risco desse povo era de assimilar, trazer esses resquícios culturais e fazer com que eles estivessem presentes no culto ao Senhor. Note que a exortação é a seguinte: não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor. Ou seja,
no altar do Senhor deve só existir, só estar aquilo que pertence ao Senhor, que diz respeito ao Senhor, que é ordenado pelo Senhor. Não pode ser nenhuma coisa junto ao altar do Senhor. Aqui o que se exorta é em relação ao sincretismo ou às misturas religiosas que poderiam acontecer. Bom, há uma exortação de Josué que é muito explícita nesse sentido. Os irmãos se lembram dessa exortação? O que ele disse assim, antes um pouquinho de começarem a conquistar a terra, lá no capítulo 24 de Josué. Exatamente. Note que havia ali, vocês vão adorar os deuses dos seus pais lá da Mesopotâmia. Será que havia entre o povo alguém que ainda trazia um resquício daquela religiosidade? É provável que existisse, senão não teria sentido a exortação. Vocês vão servir aos deuses a quem vocês serviram no Egito? Ainda será que havia um resquício de alguém que ainda no seu coração agasalhava aqueles ídolos? É possível? Vocês vão servir a estes deuses, ou vocês vão servir ao Deus que lhes foi revelado enquanto vocês caminhavam pelo deserto? A quem vocês vão servir? E ele já diz qual era a sua decisão, e a decisão para ele e para a sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, e eles respondem ali: ao Senhor serviremos, a Ele daremos culto. E José diz: olha, Ele é Deus zeloso, veja bem o que vocês estão prometendo, porque Ele vai visitar a iniquidade de vocês. Eles prometeram. Bom, basta dizer que tanto traziam essa bagagem idólatra que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o que eles mandaram fazer? Bezerro de ouro, que era um ídolo comum no Egito. Se nós observarmos ali, passada a primeira, segunda, terceira geração depois de José, o que as pessoas passaram a fazer na terra prometida? Estabeleceram ídolos para si, fazendo cada qual o que parecia melhor ao seu coração. Criaram colunas, criaram postes ídolos, se dobraram diante dos deuses dos povos para o meio dos quais eles haviam sido enviados e no meio do qual eles estavam. Notem a facilidade com que o coração humano se desvia da verdadeira adoração a Deus. E como muitas vezes ele quer adorar a Deus, mas associar isso à cultura do seu meio, a cultura religiosa do seu meio. Quando Arão fez o bezerro de ouro, o que ele disse? Os irmãos se lembram o apelo que ele fez ao povo? Vinde e cultuemos ou festejemos a quem? Ao bezerro de ouro? Ao Deus que nos tirou do Egito, ao Senhor. Ou seja, o que ele estava propondo ali? Um sincretismo religioso, uma mistura entre o Deus que estava sendo revelado e os deuses do Egito. Então ali ele propunha uma mistura. E a exortação de Moisés aqui é que isso jamais acontecesse, que não estivesse junto ao altar do Senhor qualquer outra coisa e qualquer outra cultura religiosa, porque elas eram odiosas aos olhos de Deus. E o texto diz exatamente isso, porque estas coisas Deus odeia. Essas coisas Deus odeia. Bom, como eu disse, é mais fácil nós nos adequarmos ao primeiro tipo de culto, um culto sem verdadeira consagração. É possível que nós, muitas vezes, nos nossos dias, ofereçamos um culto sincrético, e ali está uma figura bem específica. Os irmãos se lembram, essa figura remete a quê? Exatamente. Os israelitas murmuraram contra o Senhor mandou serpentes abrasadoras, as serpentes abrasadoras picaram as pessoas começaram a morrer, e por ordem divina foi levantada uma serpente sobre uma haste, e todo quanto olhava para aquela serpente era salvo. Aqui na figura, ela já está quase colocada ali como uma cruz, porque a analogia da serpente numa haste ela aponta realmente para Cristo, ela remete realmente para Cristo. Bom,
O que aconteceu com essa serpente de ouro ao longo do tempo? Foi usada como ídolo. Foi usada como ídolo. Notem como é o coração humano, né? Eles sabiam da história, eles conheciam o relato bíblico, eles sabiam que ela foi um mero instrumento levantado por Deus para que eles fossem curados, mas passaram a adorá-la. Os irmãos se lembram do que chamavam? Agora é uma boa pergunta, né? Se alguém da live se lembrar, pode digitar no nome aí que o Caio informa para a gente. Como é que era o nome que deram a serpente, né, de bronze que foi levantada e que passou a ser adorada e que foi destruída porque estava sendo adorada? Neustã. E ela foi, notem bem, destruída, porque a palavra de Deus não apoia em nenhum aspecto a idolatria, mesmo de objetos que foram ordenados por Deus, criados por Deus. Deus não apoia, Deus não vê com os bons olhos, isso é abominável ao Senhor, que mesmo coisas que foram criadas por Ele sejam adoradas. Um exemplo é a serpente, né, que foi destruída na época do rei Josias, porque estava sendo adorada e tinham dado até um nome para ela, Neustã. Houve um momento que os israelitas acharam que a arca por si só resolveria o problema e passaram a considerar a arca como um objeto sagrado com poder específico. Sim. Né? Os irmãos se lembram? O que aconteceu nessa ocasião? Perderam a arca, né? E não acharam até hoje, né? Pois é, daquela vez eles acharam, né? Ela foi perdida depois. Mas note, perderam a arca. Quem tomou a arca foi bem sucedido? Não foi. Tiveram que devolver, né? Porque não foram bem sucedidos, né? Os israelitas acolheram a arca novamente, mas olha o risco de se usar de objeto criado por Deus como se ele tivesse um poder mágico, místico em si, né? Bom, notem que é coisas que se associam ao altar do Senhor. Então no altar de Deus não pode ter nada que lhe seja estranho, abominável. E essa Neustã, ela é usada por católicos e ortodoxos para defender o uso de imagens e ícones, né? Engraçado que a mesma Neustã quebra o argumento, né? Porque quando foi usado para devoção ou para veneração ou qualquer tipo de honra, ela foi destruída. Também argumento que os querubins sobre a arca são imagens, né? Lembrando que a arca não serviu como um objeto sagrado mítico quando pensaram que ela fosse. Exato. E também se perdeu depois para que ninguém estivesse fazendo peregrinações em adoração à arca da aliança. Bom, isso não se pensando que muitos reconstruíram uma arca semelhante e fazem certos rituais religiosos que mais se assemelham a uma adoração contemporânea à arca. Coisas que se associam ao altar do Senhor que não tem nada a ver com isso, né? Então estamos livres, enquanto cristãos, de prestar um culto sincrético? Não estamos livres. Podemos associar coisas, objetos e valorizar estas coisas e objetos a tal ponto de achar que eles possuem uma importância em si, quando não possuem. Aí eu vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. É melhor você ler o Salmo 91, entender o Salmo 91, né, e se assentar à sombra do Altíssimo, porque só estar aberta não vai significar nada, né? Corremos o risco de fazer os mesmos com os elementos da ceia, sim, né? Achar que eles são a presença de Cristo, é o que ocorre na crença da transubstanciação, eles são o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Jesus, e mitificar isso e deusificar isso e cultuar isso como se fosse o próprio Deus. Mesmo a cruz, né, que é o símbolo da nossa redenção, se nós podemos usá-la, né, com um significado que não é adequado, adorando-a, em vez de olhando para ela como uma representação do sacrifício de Jesus. Então qualquer sincretismo é muito perigoso, por isso que as igrejas reformadas evitam, né, qualquer tipo de simbologia, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de escultura, porque elas podem nos remeter
há uma adoração que não é adoração voltada única e exclusivamente a Deus. É uma adoração sincrética. Pode ser coisas que estão junto ao altar do Senhor e que Deus abomina e que Deus odeia, né? Não pode acontecer. Quer falar alguma coisa, Caio? Não, isso daria um estudo à parte, né? Essa questão das imagens e tudo. Que é interessante como Deus, ele não proíbe a imagem em si, mas ele é completamente avesso ao uso que as pessoas fazem da imagem por se corromper, né? Então, ao mesmo tempo que Deus ordena querubins na arca, não só na arca, mas nos postes, na parede do templo, e que ele ordena certas imagens como essa, dão a entender que Deus não ordenaria o que é mal em si mesmo, né? Mas ao mesmo tempo faz a gente perceber como o ser humano corrompe tudo aquilo que ele toca, tudo aquilo que ele usa para ele, né? Então, eu acho talvez uma coisa que a gente nunca tenha como resolver enquanto ainda houver pecado no mundo. E por isso mesmo que a Igreja Reformada ela evita essas utilizações, embora algumas igrejas não. Talvez esse seja um dos não pecado, mas uma das coisas que mais se infiltram assim no meio da igreja para corromper a fé da igreja, né? Uma coisa que teoricamente não é má, mas que por causa do coração do homem acaba corrompendo, mudando as coisas, né? O significado das coisas. Perfeito. Muitas vezes somos acusados de bibliólatras, né? Nós não adoramos o livro, nós honramos aquilo que nele está registrado, né? Porque é a nossa regra de fé e prática. Então, não acreditamos que o livro por si só tem um poder mágico, mas a palavra que aqui está, essa sim, tem o poder de transformar, com o auxílio do Espírito Santo, o pecador. Pois não. Exato. Quer ver uma aplicação muito comum? É as pessoas dizerem sobre os seus entes queridos que faleceram: eles estão no céu, estão olhando por nós. Não estão olhando por nós, né? Não estão. Quem olha por nós é Jesus. Os entes queridos estão na glória, se morreram em Cristo, né? Estão na glória e não se lembram mais do que aqui está, né? Então é uma forma também de nós estarmos oferecendo um culto a Deus de forma sincrética, né? Em que há misturas, que há coisas juntas ao altar. Próximo, um culto idólatra, né? E aí eu coloco a mesma simbologia, por quê? A mesma imagem, por quê? Porque eles passaram a idolatrar esta serpente. E aí está no capítulo 17, versículos 2 e 3: quando no meio de ti, em algumas das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu que não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, vendo verdadeiramente certo que ele fez tal abominação a Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Bom, hoje um aluno perguntou duas coisas. Primeiro, qual a origem das diversas línguas faladas, né? E eu apontei ali, olha, eu vou dar duas explicações para você. Uma é a teológica, a outra é cultural, né? Não acredito que uma exclua a outra, mas a teológica é que houve um momento em que os homens tentaram construir uma torre chamada Torre de Babel, né? E como Deus viu que o objetivo deles e o propósito deles era ruim, porque era um propósito egoísta, né? Egocêntrico, eles queriam chegar aos céus com aquela torre, e Deus confundiu a linguagem deles e eles não conseguiram prosseguir com a sua obra. Origem dos nacionalismos, né? Essa é a afirmação teológica, né, que eu creio. Há uma afirmação que os estudiosos dizem que é cultural, né, que há uma matriz linguística apenas, e à medida que as pessoas foram sendo migrando para diferentes partes, essa matriz foi se enfraquecendo,
né? Foi adquirindo novos neologismos, novas palavras, e aí elas acabaram se diferenciando radicalmente uma das outras. Mas daí a segunda pergunta foi a questão da religião. Como é que surgiram as diversas religiões, né? E aí eu falei, olha, há 3 caminhos para o surgimento de uma religião. O primeiro é o caminho animista. O que é o animismo? É quando as pessoas adoram, como diz o texto aqui, o sol, a lua, as coisas que estão nos céus, né? O sol, a lua, o ator do exército do céu. Por que as pessoas são levadas a adorar isso? Dentre eles os nossos indígenas. Porque o sol, né, a lua, a chuva, o trovão, as estrelas são coisas das quais o homem necessita. E necessitando deles, ele tenta controlar. E também são coisas que o homem teme, e temendo, ele procura agradar. Então, para agradar e para tentar controlar aquilo que está fora do seu campo de domínio, né, o sol, a lua, as estrelas, as tempestades, os trovões, o que o homem fez? Passou a considerá-los como deuses e passou a adorá-los. Então, esse é o culto animista, que inclusive é citado aqui nesse texto. Depois tem os deuses que são mitológicos, né, que são pessoas, talvez dentre a história das tribos, né, e das famílias que se destacaram e que passaram a ser relembradas e que passaram a ser adoradas como se fossem verdadeiros deuses, verdadeiros intercessores. Isso acontece até hoje, né? Por exemplo, quando se beatifica uma pessoa, se santifica uma pessoa, quem foi aquela pessoa? Foi uma pessoa importante, foi uma pessoa talvez religiosa, dedicada, consagrada, que atribui-se a ela profecias e atribui-se a ela a capacidade de fazer milagres. Então essa pessoa passa a ser cultuada, né? Cultuada porque ela teve uma importância dentro daquela cultura, dentro daquela família, dentro daquela comunidade. E uma terceira razão é porque quando as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus, Deus os entrega a adoração da criatura em lugar do Criador. Então esta é a origem, né, das teogonias, né, basicamente que existem entre a humanidade. Por trás de tudo isso está a grande verdade que a Bíblia diz: Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Alguns tateiam no escuro tentando encontrar, alguns adoram a multiplicidade de deuses criados, né, mitologicamente, e outros adoram a deuses desconhecidos, né? E esse é o Deus verdadeiro, é o Deus que a Bíblia, que a palavra nos revela. Então essa foi essa explicação rápida. É lógico que isso renderia um curso, né? Uma explicação rápida que eu dei a ele no decorrer de uma aula hoje, sobre protesto dos alunos que queriam que eu falasse do assunto da aula e não sobre esse assunto, que era uma outra pergunta. Mas foi essa uma resumo que eu fiz de como surgem as religiões. Se a gente observar no texto, nós vamos notar 2 matizes aqui. A primeira é animista, porque as pessoas, segundo o texto, elas poderiam estar adorando os elementos, né, da natureza. Eles poderiam estar adorando a lua, adorando o sol, a lua, o ator do exército do céu. Bom, a questão é, eles refletem a glória de Deus, não resta dúvida. Eles causam medo, eles causam temor, eles são necessários, é lógico, mas devem ser adorados? Não. A Bíblia diz que em algum momento nós devemos adorar isto? Não, aos quais eu não ordenei, diz o Senhor. Mas aqui há uma outra matiz de adoração, né? O texto nos diz também que vai sirva a outros deuses, né? Outros deuses. Quem eram esses outros deuses? Os deuses dos povos pelo meio com os quais Israel havia convivido, no meio do qual eles estariam. Então eles poderiam adorar estes deuses que já existiam, né, que eram cultuados, podiam assimilar a cultura religiosa. Alguma evidência que fizeram isso? Será que alguém foi inclinado a estes deuses? Os irmãos podem citar um exemplo bíblico de que Israel, apesar de ser exortado
como diz o famoso Marçal, não copiou o código, né? Não instalou o drive e não obedeceu, né? Fala no microfone para nós. Tem Moloque, Azerá, Baal, tem alguns, né? Em que época que eles foram assimilados como divindades em Israel? Depois aconteceu no tempo dos juízes, mas também aconteceu no tempo do reino, quando os reinos foram divididos. E por causa disso mesmo que houve o exílio, né, de ambos os reinos. Exatamente. Então, se a gente notar, vale a pena ler a cultura de Israel com esse olhar. Quantas vezes eles criaram postes e ídolos, né? Quantas vezes eles criaram imagens de escultura? Quantas vezes eles adoraram os deuses de outros povos, né? Quantas vezes eles trouxeram isso para o templo, o próprio templo, né? De Deus? Quantas vezes houve reformas religiosas e quanto tempo duraram essas reformas religiosas também? Impressionante a facilidade com que eles se dobravam a essa pleia de divindades de outros povos ao seu redor, né? Isso é um culto idólatra, né? Um culto que é abominável aos olhos do Senhor, porque a lei está muito clara quando diz que somente a Deus devemos adorar, que não podemos fazer qualquer imagem, nem do que há nos céus, nem no que há sobre a terra, nem no que há sobre as águas, porque Deus não pode ser representado por nenhuma imagem, e Deus não quer ser adorado por nenhuma imagem. A adoração a Deus é uma adoração em espírito e em verdade. Basta ver que o próprio Salomão, né, tido como o homem mais sábio de todos os tempos, ele mesmo fez altares e adorou aos deuses das mulheres que ele tinha. E um detalhe, esses altares ficaram por 400 anos influenciando a vida dos israelitas, atrapalhando a vida dos israelitas, sendo maldição para a vida dos israelitas. Então, essa questão da idolatria é muito clara na palavra de Deus, mas é uma exortação que nem sempre o povo dele ouve. No estudo, 15 dias atrás, nosso irmão Caio fez uma colocação muito interessante sobre idolatria. Ele disse: você fica indignado quando alguém fala de Deus, de Jesus Cristo, tanto quanto alguém fala de um ente querido seu? E é uma coisa que a gente deve pensar. Às vezes eu não admito que alguém fale da minha esposa, dos meus filhos. É lógico que a gente não deve gostar nem admitir isso. Mas será que a indignação que nós temos quando falam dos nossos entes queridos é a mesma que nós temos quando falam de Deus? Ou as pessoas podem escarnecer de Deus à vontade e nós pouco damos importância? Então essa questão de idolatria pode estar presente no meu coração, no coração dos irmãos, né? Por quê? Porque o nosso coração, nas palavras de Calvino, é uma fábrica de ídolos, e a gente pode com muita facilidade estar valorizando outras coisas mais do que Deus, priorizando outras coisas mais do que Deus, colocando outras coisas num degrau de importância maior do que Deus, né? E com isso a gente está sendo, não tem outra palavra, idólatra, e isso é condenado pela palavra do Senhor. Vamos para os próximos. Tem mais 2 slides que eu queria destacar em relação a esse estudo. Quais os pecados que estão presentes, tanto no culto sincrético, idólatra, e também no culto. O primeiro culto é o culto que não está em conformidade com a palavra de Deus. Fugiu a palavra que eu coloquei? Por gentileza, volte, Caio. Quais os pecados que estão presentes nos cultos, né? Sem a verdadeira adoração, no culto sincrético e no culto idólatra? Os irmãos podem citar outros itens, eu destaquei esses 3 aqui. Primeiro, a assimilação da cultura religiosa dos povos e sua introdução no culto a Deus como uma forma deturpada de adorar. Detalhe, meus irmãos, há coisas no culto, né, que são próprias da nossa cultura, né? Os cânticos que nós cantamos, por exemplo, eles são próprios da nossa cultura. Agora, o ritmo que nós usamos, ou a letra destes cânticos, estão de conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina? Elas se adequam com a regra, com o princípio estabelecido na palavra de Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Até que ponto estamos sendo influenciados ou não pela cultura do nosso tempo?
Até que ponto ela tem penetrado ou não na igreja? Qual é a medida de tolerância que nós devemos ter, né? Se é que devemos tolerar. Então são coisas que a gente tem que ter como preocupação no culto que nós prestamos a Deus. Eu acho esse ponto legal, que eu estava vendo um podcast essa semana falando sobre a Santa Ceia e falando sobre como Jesus veio redimir inclusive a cultura, né, em que a gente se encontra. E isso se estabelece a partir do momento em que Jesus coloca na Santa Ceia os elementos de pão e vinho. E para quem não sabe, o vinho não era comum em uma celebração judaica, ele era comum na celebração grega, na celebração gentílica. E por isso, uma das interpretações e visões que se dão aos dois elementos, além da clara alusão ao corpo e o sangue, é que Jesus estaria vindo redimir também, não apenas o povo judaico, os elementos judaicos, mas a cultura do mundo inteiro. Então, não é que, dizendo que devemos aceitar tudo e mudar o culto segundo a cultura de cada lugar, mas mostrando que há elementos e há culturas que elas são redimidas a partir de Cristo e que esses elementos redimidos acabam fazendo parte do povo de Deus. Perfeito. A única preocupação dentro dessa linha de pensamento é se esse critério do que pode ou não pode, ele está circunscrito àquilo que a Bíblia diz ou circunscrito às conveniências, né, de cada tempo, de cada época, né? Porque se nós dissermos, olha, Cristo redimiu a cultura, portanto a cultura foi santificada por Ele, e eu como igreja posso introduzir qualquer coisa, eu estarei afirmando o magistério da igreja, quando ele na verdade não existe, né? Então nós precisamos, sem dúvida, considerar que Cristo ele redimiu a cultura, né? Mas essa cultura não pode, esses elementos culturais a serem empregados no culto não podem estar contra o princípio estabelecido na palavra. É mais no sentido de, por exemplo, acho que citar um exemplo prático é mais fácil. A gente não usa mais vinho, a gente usa suco. Sim. E querendo ou não, isso é cultural nosso. Foi uma decisão pensando no coletivo das pessoas que têm o problema de beber o vinho, mas que é plenamente cultural. Então não é no sentido de redimir, Jesus redimiu a cultura, então toda a cultura vale. Lembrando que do mesmo jeito que Jesus redime o ser humano ainda não está redimido até que ele volte até que o ser humano vá até ele, né? Então é mais tem essa linha de divisão. Perfeito. Nem por isso a cultura é totalmente santa, ela precisa ser observada, né, avaliada à luz da palavra de Deus, né? Perfeito. O segundo pecado é um culto de conformidade com as regras do adorador e não de conformidade com, eu coloquei regras ali, mas seria preferível com os princípios da adoração, faltam aspas ali. Muita gente pensa, o culto tem que satisfazer ao ser humano. Eu quero ir num culto, eu quero sair bem. Eu não me simpatizei com aquela igreja. Uma outra palavra que as pessoas usam, eu não criei conexão com aquela igreja, não criei conexão com aquela liturgia. Isso é muito comum, essa palavra. Alto lá, nós estamos primeiramente cultuando a Deus e glorificando a Deus, e esse é um princípio inegociável no culto que nós prestamos, né? A nossa preocupação tem que ser adorar, cultuar e glorificar a Deus. Mas isso necessariamente vai ser desagradável ao ser humano? Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas nós não podemos pensar só em algo agradável ao ser humano que não glorifique, que não exalte e que não adore a Deus. Esses dias eu estava observando uma crítica feita por um estudioso dos movimentos litúrgicos contemporâneos. E ele criticava muito a questão da euforia, a questão do agito, a questão de muitas liturgias terem se transformado em algo que visa despertar o envolvimento, o entusiasmo, a alegria daquele que está presente, mas que acabam se esvaziando do seu verdadeiro conteúdo, né? Músicas são criadas, ritmos são criados, cultos são feitos para que o adorador se satisfaça, para que ele tenha os seus desejos atendidos, mas não para que o Deus Todo-Poderoso seja glorificado.
E aí a análise é muito interessante. Cuidado com aquilo que é antropocêntrico apenas. É preciso que ele seja cristocêntrico, teocêntrico. Pois não, Fernando? Sem dúvida. Sem dúvida, muito bem colocado, irmã Fernanda. De fato, né? Há um grande risco. Tem alguns vídeos que eu gosto de assistir, né? Especialmente assim aqueles que falam, que mostram, né, determinadas expressões culticas e litúrgicas. Então, houve um, que inclusive quem postou disse cheiro de heresia. Né? Não tinha só cheiro não, tinha cheiro, formato, tamanho. O pastor, em determinado momento, ele disse que ele estava incorporando, paz, meus irmãos, incorporando o filho de uma mulher que ali estava presente e que havia falecido, né? E começou a falar como se fosse o filho daquela mulher, e disse: olha, venha dar o último abraço no seu filho. Meu Deus do céu, né? Olha, se fosse a época de Ananias e Safira, não saía vivo. É esse, né? O profeta. Pois é. Paz, meus irmãos. Não era só cheiro de heresia, era heresia, né, em todos os seus aspectos. E igreja lotada, é lógico, aquela irmã se sentindo ali confortada, consolada, porque o famoso indivíduo estava se dizendo incorporado do filho dela. Isso é espiritismo, né, puro. Pois não. A pergunta é essa mesmo: você veio buscar o quê? Né? Então, essa questão é muito importante. Terceiro ponto: culto que adora a criatura em lugar do Criador e que leva a sentimentos e atitudes reprováveis. Isso está lá em Romanos capítulo 1. As pessoas recusaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a esse culto idólatra e a paixões reprováveis, né? Como vai dizer aquele texto, em relação à própria moralidade do ser humano. Interessante é que muitas vezes o culto idólatra ele vai descambar sem dúvida alguma para a imoralidade. O culto a Baal, a Será, entre os povos lá, que era o culto da fertilidade, das chuvas e da fertilidade, ele incluía rituais, né, sexuais. Então, os israelitas estavam sendo plantados no meio de um povo que vivia essa cultura religiosa. E aí a exortação é: muito cuidado com isso, não reproduzam isso, não entendo que isso faz a diferença. Bom, na época de Acabe, Israel estava cheio de profetas de Baal, né? Adoradores de Aserá, pessoas que acreditavam que a fertilidade e as chuvas vinham destes deuses. Tanto é que na época do profeta ficou 3 anos sem chover, para provar que não são estes deuses que trazem a produtividade e a prosperidade ao povo, mas é o Deus vivo e verdadeiro. Por isso que veio o desafio lá de Elias em relação aos profetas de Baal. Último item. Passa para nós, Caio, fazendo um favor.
Deu uma travadinha. A disciplina para com os faltosos. Notem no capítulo 17, versículo 2, que agir desta forma era ir contra aos valores da aliança. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança. E essa palavra é interessante nesse contexto. Os israelitas estavam numa relação de aliança com Deus, assim como nós estamos numa relação de aliança com o Senhor. Eles, ao prestar um culto sem a devida consagração, sincrético ou idólatra, eles estavam violando os valores da aliança de Deus. Assim como nós, sem corrermos nos mesmos erros, violamos os valores da aliança do Senhor. Outra coisa interessante nesse texto é que o faltoso deve ser denunciado. Nossa igreja ela tem como uma das suas configurações disciplinares o processo disciplinar. O que é o processo disciplinar? Quando alguém apresenta uma denúncia, essa denúncia é levada ao conselho e o conselho julga essa denúncia. Mas detalhe, ela precisa ser uma denúncia que seja testemunhada por 2 ou 3 pessoas, para que pela palavra de 2 ou 3 pessoas a verdade se estabeleça. Então esse é um princípio bíblico que está aqui explícito no livro de Deuteronômio. E naquela época o faltoso seria eliminado através do apedrejamento, coisa que no decorrer da história da igreja foi mudada. Hoje há a eliminação do faltoso, sim, se ele não se arrepender, através da exclusão da membresia da igreja. Eu destaquei a parte final aqui, para que o mal não esteja em meio ao povo. É interessante que o faltoso poderia ser um só, mas se ele não fosse eliminado, o mal estaria no meio do povo. Por isso que quando fala-se em disciplina da igreja, fala-se da sua necessidade como algo que tem por objetivo preservar a pureza, a harmonia, da igreja de Jesus Cristo. Então, se não houver disciplina, não se preserva a pureza, não se preserva a unidade, não se preserva a harmonia no corpo de Cristo. Ela é apontada aqui em Israel como uma necessidade em relação a essas pessoas, especialmente que prestavam culto sincrético, especialmente que prestavam culto idólatra a Deus, e ela é apontada também como necessária nos nossos dias, para com aqueles que incorrem em falta diante de Deus, que pode ser objeto de uma queixa ou de uma denúncia de alguém que ou está sofrendo ou que presenciou, que viu determinada falta sendo cometida. Mas é interessante essa preocupação que existe aqui de que não fosse algo inconsequente, fosse algo que fosse testemunhado por 2 ou 3 pessoas, para que pela palavra delas tudo se estabelecesse. Concluindo, queridos, eu já gastei bastante tempo hoje. Quais as lições desse texto para os nossos dias? Também não esgoto aqui as lições, os irmãos podem apontar outras se quiserem, se desejarem, mas uma das lições: é necessário, considerando que a igreja está inserida num contexto cultural, analisar a influência que esta exerce em sua teologia e culto. Foi o que nós discutimos há pouco com a colaboração do nosso irmão Caio. Há um contexto cultural, nem tudo na nossa cultura é ruim, mas é preciso que, e nem tudo na nossa cultura é bom, é preciso que a gente analise a influência e até onde pode ir essa influência no culto que nós prestamos a Deus. Vou dar um exemplo. Não havia na igreja de 50 anos atrás um violão, Hoje há um violão. Não havia um baixo, hoje há um baixo. Não havia bateria, hoje há bateria, Então, são coisas que foram inseridas na igreja. Estão erradas em si? Não estão erradas em si, foram assimiladas como parte do nosso culto e são usadas para adoração a Deus. Mas tudo pode ser feito? É uma pergunta que a gente deve ter sempre em mente quando é desafiado a viver uma contracultura na cultura em que nós estamos. Segundo ponto, a finalidade do culto não é satisfazer o adorador, é antes glorificar a Deus. É isso que o adorador deve vir buscar na igreja. Eu vou lá para glorificar a Deus. O resultado disso é que eu vou sair satisfeito. Com certeza, eu sempre saio. Eu não saio daqui, quando adoro a Deus, constrangido. Eu saio cheio de alegria, de júbilo. Eu saio daqui emocionado. Domingo a gente cantou Amavas-me, Senhor.
E quando a igreja cantava Meu Deus, que amor, e a gente cantou mais alto, né, com mais entusiasmo, aquilo me arrepiava inteirinho, né? Tocava a minha alma, né, quando a gente cantava Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor, né? Então é algo que realmente enchia meu coração de alegria. Um hino que glorifica a Deus, um hino que nos faz bem, que também nos abençoa. Não há contradição entre as duas coisas. Terceiro ponto, culto que agrada a Deus é aquele que é feito com integridade, dedicação e consagração. Nada que se associe ao altar de Deus, que não vem de Deus, deve estar presente. Muito cuidado em relação a isso, para que não sejamos tomados pelo sincretismo religioso. Quarto ponto, o coração humano é uma fábrica de ídolos, portanto é preciso analisá-lo para ver se não está colocando outros deuses no lugar de Deus, como a gente já viu e foi muito bem colocado pelo nosso irmão Caio no primeiro estudo deste mês aqui. Queridos, encerrando, alguém gostaria de usar a palavra, trazer alguma colaboração, acrescentar às lições do texto alguma outra que a gente não percebeu? Eu falei bastante já, mas eu lembrei de uma história, aquela crônica que eu te mandei do John MacArthur, ela exemplifica bem, porque um dos problemas que leva a tudo isso é Jesus não ser suficiente, né? A gente não tem o entendimento de que Deus é suficiente. E ele conta uma história de cabeça, é mais ou menos assim. Tinha um pastor que ele foi pregar numa igreja e combinou com um casal que ele iria dormir na casa daquele casal aquela noite, porque ele estava numa cidade que não era a cidade dele, ele estava longe de casa e tudo mais. E acabado o culto, ele pegou uma carona, foi até a casa desse casal e viu as luzes de dentro acesas. Nisso que ele viu as luzes de dentro acesas, ele presumiu: bom, estão em casa me esperando para que eu vá. Ele falou para sua carona: pode ir, porque a sua viagem é longa, eu vou entrar, está muito frio e tudo mais. E beleza, ele foi. E estava um frio de nevar, né? Porque o John MacArthur americano lá neva. Enfim. Aí estava nevando, ele foi até lá, chegando perto da porta, ele tocou a campainha, nada de ninguém atender. Aí ele começou a ficar preocupado, ele bateu na porta, ninguém atendia, ele começou a sentir muito frio. Foi até os fundos da casa, bateu na porta da cozinha, e ninguém atendeu. Ele percebeu que não tinha ninguém em casa, ainda que as luzes estivessem acesas. Feito isso, ele decidiu chamar algum vizinho, mas já era meia-noite. Ele percebeu que, meia-noite é meio estranho alguém bater a porta de um vizinho, pode ser que algo ruim aconteça. Então ele decidiu procurar uma cabine telefônica. Então ele começou a sair andando e andou, e ele não conhecia a cidade, andou, não achou nada. Em certo momento ele tropeça, cai como se fosse uma rampa, se suja todo, fica cheio de neve, de sujeira, de terra e tudo mais, se levanta, se recompõe. Ele acha uma cabine telefônica, telefona para esses amigos e ele pergunta: olha, eu preciso que vocês abram a casa, eu já cheguei, eu achei que vocês estavam em casa, vim até uma cabine telefônica, não sei direito onde eu estou, preciso da ajuda de vocês. Ele falou: pastor, o senhor se esqueceu? Antes de você sair, nós deixamos a chave da casa no bolso do seu paletó. E aí ele percebeu que ele tinha a chave de tudo que ele precisava para entrar na casa com ele o tempo todo, mas ele ficou sempre procurando alguma forma, alguma alternativa de tentar entrar naquela casa. Não? Exato. A gente às vezes procura fórmulas alternativas, né? E despreza o cristocentrismo, né? Que deve estar presente no nosso culto, né? O teocentrismo. Bem colocado. Obrigado, Caio. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Eu acho que tudo que a gente tem dúvida e a gente gosta de fazer na igreja, a gente tem que perguntar para o nosso pastor para ver se é conveniente ou não. E eu comecei, a enfeitar a mesa da Santa Ceia, que a gente não tinha antes, né? Então eu achava bonito nas outras igrejas e comecei a enfeitar a mesa da Santa Ceia. E no término da Santa Ceia eu pegava o pão e a uva e dava para as pessoas comerem, né? E as pessoas começaram a ficar assustadas, né? Que entendia que era um simbolismo junto com que era distribuído, né? Daí eu falei: não, gente, é só uma imagem ilustrativa, né? Pode ficar tranquilo, que eu perguntei para o pastor se eu podia, no final, dar para as crianças a uva,
Na hora do chá, levar o pão para a gente comer, sem preocupação nenhuma. Daí algumas pessoas achavam que faziam parte com a distribuição, né? E tinha essa dúvida. E eu fiquei pensando, já pensou? Né? E eu tive certos probleminhas, né? Daí eu comecei a falar para a turma, gente, eu conversei com o pastor, não tem problema. Isso aqui é uma imagem ilustrativa só da Santa Ceia. Acabou a Santa Ceia, pode dar os uva para as crianças comer, porque isso aqui é uma imagem ilustrativa só, não tem poder nenhum. Daí as pessoas começaram a comer com tranquilidade. Né? Até o seu Valdemar leva o pão guardando que ele gosta, né? As crianças comem a uva, quem não quiser levar, leva lá no fundo, né? E as pessoas começaram a ficar mais tranquilas, né? Então, por isso que tudo que a gente faz, que a gente quer trazer para a casa do Senhor, tem que ser conversado antes, né? Para não fazer escândalo e a gente não fazer coisas que não agradam a Deus, né? Exato. E essa é a preocupação. Porque a gente achando que agrada a Deus e não agrada, né? Coisas que a gente acha que está agradando a Deus e ao mesmo tempo os irmãos ficando felizes, mas não está nem agradando a Deus e trazendo escândalo para a igreja, né? A gente tem que se preocupar muito com isso. Perfeito. Tudo que tiver dúvida, a gente procura esclarecer. Procura esclarecer para não virar um ídolo, né? Sem dúvida. Na vida da gente, né? Sim. É verdade. Alguém mais? Pois não?